gente está voltando do intervalo. Boa noite, então, a Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. E muito obrigado pela disposição de participar. Bem-vindo, Sérgio. Boa noite, William, Thaís, Caio, Daniel. Prazer estar aqui. Vamos lá, as medidas de compensação para a desoneração da folha de pagamentos apresentadas pelos senadores não são suficientes para cobrir essa renúncia fiscal. Quem está apontando isso é um levantamento publicado hoje pela IFI, a Instituição Fiscal Independente. Ela assessora o Senado. Nossa repórter Luciana Amaral, ao vivo, tem mais informações direto de Brasília. Boa noite, Luciana. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. A gente vem acompanhando, o Senado já apresentou mais de 10 sugestões para tentar compensar a desoneração da folha de pagamento de empresas, de municípios. Desoneração essa que vai sendo reduzida, gradualmente até 2027. Mas é isso, tanto o Ministério da Fazenda quanto agora a própria instituição fiscal independente concordam, argumentam pelo menos que não são suficientes essas sugestões para compensar o impacto fiscal que vai ser causado. De acordo com o documento, não compensariam essas sugestões nem a metade dos mais de 26 bilhões de reais só neste ano. Essas medidas, elas só compensariam 38% da renúncia fiscal em 2024 e nunca passaria desse percentual até 2027. Foram levadas em consideração para fazer esse cálculo as seguintes medidas que foram sugeridas pelo Senado: a recuperação de recursos tidos como esquecidos no sistema financeiro, a renegociação de dívidas de empresas com agências reguladoras, a repatriação de recursos que hoje estão no exterior, a atualização de ativos e a taxação de compras internacionais. A IFI diz que se aumentar em 1 ponto percentual a CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, aí sim teria dinheiro mais do que o suficiente para cobrir esse rombo que seria causado. É uma ideia do governo aumentar em 1 ponto percentual. Mas olha, quem se manifestou hoje foi o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele voltou a bater na tecla dessas sugestões, voltou a criticar essa ideia do governo de se aumentar os impostos, e isso aconteceu logo depois de uma reunião dele com líderes do governo e o ministro Alexandre Padilha, ministro que é o principal responsável pela articulação entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Então, ainda sem acordo, o próprio Pacheco disse que ainda tem dúvida sobre o que pode servir de fonte de compensação. Ele quer uma solução para as próximas semanas e o Supremo deu aquele prazo de até 11 de setembro para todo mundo chegar a um consenso. Volto com você no estúdio, William. Obrigado, Luciana. Boa noite para você em Brasília. Sérgio, a nossa grande dúvida é saber quando vem o aumento do imposto. Olha, eu tenho a impressão que os dois lados aqui vão ter que ceder, né? De fato, quando a gente olha o estudo do IFE, como eles fizeram um cálculo estimado do que pode acontecer pela frente, e é tão difícil as compensações que foram apresentadas pelo Senado, para a gente ter ideia do que vai ser essa estimativa, que a maior parte do estudo é apêndice para tentar identificar o que são esses números. Então, de fato, tem muita incerteza no que vai ser arrecadado por esse lado. Por outro lado, o governo tentar impor só a contribuição social também não faz muito sentido. A gente está falando de aumento de imposto desde o ano passado, de uma forma muito sistemática. Você colocar um aumento percentual na contribuição social dessa magnitude não é algo trivial. Eu acho que vai acabar tendo meio do caminho, talvez, para a gente fazer acontecer aqui, que é as compensações que o Senado está oferecendo e fazer um escalonamento da contribuição social ao longo desse tempo para tentar cobrir os 26 bilhões de reais da desoneração, né? Talvez se consiga fazer para conseguir fechar a conta e fechar um acerto entre Senado e Executivo. Está no forno esse tipo de compromisso, ao que acabou de se referir o Sérgio Vale e Daniel aí em Brasília? Os dois lados vão ter que ceder? William, está mais ou menos no seguinte pé. Aquele pacotinho de medidas sugeridas pelo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para compensar as exonerações, tem coisa ali que vai ter muita dificuldade de ser aprovado. Por exemplo, o PL dos jogos de azar, como a gente tem chamado de legalizar e regulamentar a presença de cassinos no Brasil. Isso tem uma resistência muito grande dos partidos de oposição, da bancada evangélica, não é tão simples. E aí você tem, mesmo se passar um projeto como esse,
até os investimentos virem, amadurecerem. Esse retorno não é imediato. Você tem uma dificuldade muito grande de você incluir ali uma projeção de receita em 2024, em 2025, vinda desse tipo de medida. Então, o que o governo está querendo fazer? Lembra daquele pente fino ali? Pente fino no INSS, BPC, pelo qual o governo estima que consegue deixar de gastar 25, 26 bilhões de reais? Pois bem, é verificar com o Senado a possibilidade de incluir no projeto, no relatório do senador Jacques Wagner, que é o relator da compensação para as desonerações, incluir essa economia com o pente fino. Então, essa calibragem consiste mais ou menos no seguinte: sair catando ali esses trocados, o refis das agências reguladoras, quer dizer, dá para levantar quanto? Aí você coloca mais um pouquinho do pente fino. O mais provável, entende o próprio governo, entende o próprio Senado, é que vá haver a necessidade de incrementar a CSLL. A questão é se vai ter que aumentar 0,25, se vai aumentar 0,5 ou se vai aumentar 1. Eu diria que hoje, e Rodrigo Pacheco deixou muito claro isso nas suas palavras, o espaço é limitadíssimo para aumentar no topo dessa projeção de 1 ponto de CSLL. Bom, o Daniel, aumentar vai, né? Aumentar vai. Cai. Não, William, a negociação estende para a semana que vem, né? Eu conversei com o Efraim Filho, né, que é um dos principais articuladores desse movimento, disse que essa semana não vai ter nada, justamente porque, nas palavras dele, o Congresso quer receita nova, mas de uma maneira que não sacrifique o setor produtivo. E o governo, as sinalizações até agora, também por receitas novas, mas como essa medida aí em curso, né, aumento de imposto e pega o setor produtivo. Então isso o Congresso não topa de jeito nenhum. Isso vai entrar para a semana que vem, né? Hoje é terça-feira, não tem a menor perspectiva de ter qualquer sinalização de um possível acordo nessa semana. E até lá eles vão tentar resolver de alguma maneira. Enquanto isso, como a gente falou ontem aqui... Mas o resolver de alguma maneira é aumentar? Pente fino, sempre aparece quando tem conversas sobre possíveis soluções, sempre aparece o tal do pente fino, sempre aparece revisão tributária, né? Sempre aparece revisão de benefícios, né? E são as coisas que não parece, sabe, igual quando a gente está acompanhando também Venezuela, e o que vai acontecer? Né? Sempre tem uma coisa um pouco etérea. Estou curioso para onde você vai levar a analogia com a Venezuela. Não, estou levando pela dificuldade de se ter uma... Claro, estou mal comparando, mas quando conversa com as fontes, lá com o pessoal, principalmente da econômica, não tem um cenário muito claro de como sair disso. Porque um lado quer taxar o setor produtivo, o outro não quer. Tem um prazo e não é 11 de setembro, é 31 de agosto. O governo tem que mandar o projeto de lei orçamentário e ele vai ter que prever exatamente quanto vai entrar, quanto vai sair. E a desoneração ou a reoneração gera um impacto gigantesco nesse cálculo. Então, antes do 11 de setembro, tem o 31 de agosto, que é o prazo para apresentação da lei orçamentária. E eu estava pensando aqui, eles vão aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido, inclusive sobre aqueles setores que têm a desoneração da folha de pagamento. Quer dizer, é a distorção sobre a distorção da atividade econômica brasileira. Agora, imaginem o que vai acontecer com os memes do Taxade, do ministro Fernando Haddad, que cria imposto, se o governo não tiver outra opção que não subir os juros. E sem falar em judicialização também, que sempre está na... mas a judicialização já é parte, né, Caio? Eu acho que nem, tá no Supremo. Nem foge muito. Já está no Supremo, Sim. né? Já está no Supremo. Mas, assim, uma outra judicialização por causa do aumento da CSLL. Sérgio, você se referiu na sua intervenção até aqui ao que você considera que vai ser, digamos, que você acha que vai acontecer. Os dois lados vão ter que ceder um pouco. Do lado do governo, há alguma outra receita a qual ele possa lançar a mão? Estou falando em termos hipotéticos. Olha, William, não tem muita alternativa de fato olhando agora. O governo conseguiu fazer o máximo possível de aumento de arrecadação desde o ano passado. Quando a gente olha para frente, na verdade, a gente está entrando num momento agora que o governo vai ter que correr atrás para conseguir fechar a conta via os bloqueios e contingenciamentos que a gente vai ter até o final do ano, e aumentar a arrecadação vai ser cada vez mais difícil pelas vias normais. Então, a gente não vai ter condição, olhando 2025 e 2026,
te fechar a conta. No final, o que a gente está falando aqui, eu acho que a gente vai reviver o que a gente teve esse ano em relação à mudança da meta, a gente vai ter que rediscutir a meta em 2025 e rediscutir em 2026. Não há espaço para aumentos adicionais de arrecadação e está interditado o caminho de você mexer na estrutura de gastos. Toda vez que a gente ouve essa discussão de pente fino, de olhar fraude, é uma discussão para, de fato, não encarar o que você precisa fazer. Você precisa sempre estar mexendo nessas questões, mas elas não vão resolver as questões estruturais de longo prazo. Então, no final, o que vai acontecer? A gente vai tentar, no máximo, chegar ao déficit inferior esse ano, de 0,25, que eu acho que está muito difícil de conseguir ser alcançado, e ano que vem a gente vai ter que mudar a meta de novo. Eu acho que a gente vai viver esse drama fiscal que a gente está vivendo agora, ao longo dos próximos 2 anos e meio. Acho muito difícil a gente escapar disso. E, William, Claro, posso mencionar um fator que eu acho que joga um pouco contra? Na cabeça do governo, e eu não estou comprando esse argumento a valor de face, mas na cabeça do governo, um esforço fiscal foi sinalizado nas últimas semanas. Qual seja, o corte, contingenciamento e bloqueio de 15 bilhões, um faseamento ali que sinaliza uma retenção de 45 bilhões, o pente fino de 25, 26 bilhões. E o que aconteceu? O dólar saiu de 5 e pouquinho, saiu para 5,70. Então você tem uma ala política ali que não está falando a mesma língua da equipe econômica, mas uma ala política do governo e o PT que vão olhar para isso e falar assim, peraí, a gente fez esse esforço fiscal todo, olha o dólar onde está. O mercado quer sempre mais e mais e mais da gente. Então, mas é grande ponto que você está levantando. Grande ponto que você está levantando, Daniel. Thaís, esse dólar é risco ou é dólar fundamento? Dólar é risco, né? O Lívio Ribeiro tem um modelo da Fundação Getúlio Vargas, do IBRE, né? Que ele é pesquisador, ele é da BRCG, em que pelo modelo, o dólar de fundamento econômico no Brasil tinha que estar custando 4,20. E não 4,20 e não 5,60, 5,70, né? Então você descontando ali novos fora nada, tem muito mais risco nisso. E hoje, só para adicionar aqui um recheio nessa conversa, o Banco Central divulgou a ata do Comitê de Política Monetária, veio uma frase literal lá, que se ficar claro que não dá para cumprir a meta, vão subir os juros, unanimamente se comprometem com o compromisso, se comprometem não vão hesitar em subir o juro para alcançar essa meta. Eu quero aproveitar esses 2 minutinhos finais para ouvir o Sérgio sobre isso. Sérgio, a minha impressão é de que o Banco Central está dizendo, não só para o país, mas para o governo, a nossa parte nós já fizemos. Se vocês quiserem que a gente estrangule a economia, nós vamos fazer. Agora, o controle da inflação no Brasil, ele está muito mais aguardando uma posição do fiscal do que do monetário, ou não? Pois é, Thaís, aí eu pego a sua fala em relação ao câmbio de equilíbrio. De fato, quando a gente olha os fundamentos externos brasileiros, o câmbio de equilíbrio estaria em torno de 4,2. Quando a gente joga os fundamentos fiscais, esse câmbio está subindo de uma forma perigosa. A gente está falando de um câmbio hoje que, por conta fiscal, ele está acima de 5, de forma estrutural. E está caminhando para, talvez, passar dessa turbulência agora, estabilizar no patamar a 5,40, 5,50. Ou seja, tem um fundamento fiscal aqui que está causando uma pressão cambial maior do que a gente tinha no início do ano, uma pressão cambial permanente que vai impactar a inflação daqui para frente. E por conta disso, aí o Bacen olha, mercado de trabalho está aquecido, taxa de desemprego está caminhando para quase 6% no final do ano, crescimento está acima de 2%, câmbio 5,40, 5,50, nesse momento está bem mais do que isso. Quando junta tudo isso, abre esse discurso de você talvez ter que subir taxa de juros em algum momento. Não é o cenário básico ainda, mas a construção do que está sendo feito agora pode empurrar o Banco Central para acontecer isso. Sérgio Vale, começando por você, muito obrigado pela disposição de estar aqui conosco no programa. Economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale, boa noite. Obrigado, William, pessoal, sempre um prazer. Daniel, meus colegas, boa noite, obrigado. Thaís, querida, e o Caio aqui comigo no estúdio em São Paulo. Essa edição do WW termina aqui. Boa noite.